Olá a todos, me chamo Juan, sou um graduando em Filosofia na UFMG. Vamos fazer uma breve exposição sobre o Solon, a política dele, a sua astúcia e sua poesia. Vamos passar aí um pouco da sua vida, os conflitos que ele se envolveu, a sua carreira política e sua carreira como poeta. E no final vamos fazer uma breve reflexão sobre suas poesias e uma possível relação aí com Odisseu. Passo a palavra agora para o Silson. Então, prazer, meu nome é Silson, sou graduando de filosofia também. Aí eu vou falar um pouco sobre a biografia do Solon. Solon foi uma figura importante, né, na Atenas clássica, Atenas antiga, e ele foi basicamente um legislador, um poeta, e tem pouco material a respeito da vida dele, da obra, das poesias, mas o pouco que se sabe é que ele ele era um membro inicialmente da aristocracia, só que aí teve algum declínio aí de classe social e ele teve que fazer a vida como um comerciante, um certo ponto da vida dele, e depois ele se dedicou à política mesmo. O Aristóteles, na Constituição Ateniense, diz que era mais ou menos da classe média, algo considerado como classe média. Ele viveu no fim do século VII, na primeira metade do século VI. Ele nasceu em Salamina, e as principais fontes a respeito da obra dele, da vida, é do Aristóteles, a Constituição Ateniense, e o Plutarco. Então, ele está num cenário, basicamente o cenário em que ele se encontra é um cenário de crise econômica e social em Atenas. Basicamente vivia-se ali um conflito entre a aristocracia e o povo, e essa aristocracia, eram os notáveis, né, os bens-nascidos, e eles detinham a terra, eles detinham as riquezas, eles detinham basicamente tudo, e era uma estrutura agrária oligárquica, basicamente. E aí eles detinham muito poder político, muito poder econômico, e o povo, né, as classes mais populares não detinham nada. Aí tipo teve um conflito muito grande entre esses dois traços de classe. E aconteceu um problema que foi os pobres começaram a se endividar, os mais pobres começaram a se endividar, e a Constituição até então era uma Constituição baseada nas leis de Drácula, e era uma Constituição basicamente aristocrática, e, essa Constituição negava os direitos dos mais pobres, e teve um conflito muito grande que praticamente estava quase se tornando uma guerra civil. Em meio a isso, aconteceu um fenômeno na Atenas, na Grécia como um todo, que é o fenômeno do comércio. A Grécia vira uma nação comerciante, até pelo aspecto geográfico próximo ao mar. Então ele então uma nação que comercializava muito, e aí teve a introdução da moeda, basicamente, e em meio a esse cenário começou a aristocracia começou a usar uma abordagem de endividamento por escravidão. E nesse endividamento por escravidão era o seguinte: os mais pobres não tinham como pagar a terra que eles usavam, e não tinham como produzir o suficiente que a aristocracia queria. Aí começou a surgir esse problema dos mais pobres se endividarem, e virou um problema que foi que aí os aristocratas pegavam essas pessoas e transformavam elas em escravas. E não só elas, o problema se arrastou também para as outras gerações da pessoa. Então, por exemplo, ela não tinha terra, ela contraiu uma dívida com um aristocrata, e não podendo pagar essas dívidas, a pessoa se tornava escrava, e às vezes ela estendia esse problema para as próximas gerações, os filhos, netos também contraem essa dívida. Isso estava gerando um caos social muito grande,
E aí, segundo o relato do Aristóteles, a posse era restrita a esses latifundiários e era um aluguel, né, aos chamados clientes, que eram essas pessoas mais pobres. Segundo Plutarco, os camponeses, muito pressionados por essa questão de ter que fazer colheitas muito grandes, muito vastas, eles não estavam conseguindo pagar essas dívidas. E aí aconteceu esse problema, era um problema muito grave, que é a escravidão por endividamento. Aí, em meio a esse cenário, a cidade de Atenas envolve numa guerra contra a Megra, que estava dominando a cidade de Salamina. Aí, nessa guerra contra a Megra, as forças atenienses estavam começando a Atenas estava perdendo força, as forças atenienses estavam ficando exaustas, e a questão financeira também. A Atenas vai para uma guerra em que ela gasta muito recurso para a guerra, e tem um desgaste também psicológico, físico dos atenienses, e aí Atenas resolve abortar essa questão da guerra. E é instituída em Atenas uma lei contra qualquer ação de guerra que retome essa guerra contra a cidade de Meca. E aí surge a figura do Solo, porque o Solo se revolta muito com isso, que ele acha que foi em vão todo esse esforço guerreiro, esse esforço material e humano para tentar conseguir conquistar essa cidade de Meca. Então ele fica indignado com isso. E aí tem um episódio em que ele vai para o centro da cidade e ele se disfarça. Ele finge de louco, ele se disfarça para qualquer coisa não ter retaliação da lei. Tem umas fontes que falam que ele se disfarçou e fingiu de louco. Tem umas fontes que falam que ele meio que contratou uma outra pessoa, mas a gente trabalha com a hipótese que ele se disfarçou e ele faz um discurso para Atena retomar essa guerra com a cidade de Megra, para não ter sido em vão todo esse esforço. Aí nesse episódio, a figura dele tem uma certa popularização, ele começa a ter uma certa ascensão de popularidade, e nesse cenário, Atenas retoma a guerra e consegue vencer essa guerra. Então consegue libertar a cidade de Salamina, que é a cidade inclusive de nascimento do Solo, e a partir desse cenário de retomada, basicamente graças a ele, ao discurso dele, de inflamar essas pessoas, e ter uma participação inclusive militar dele atuando também, e dele de uma outra figura que é o Pisístrato, que mais para frente a gente vai falar dele. E aí tem o sucesso da guerra, o sucesso dessa performance, ele ascende como uma figura popular. Aí ele ascende, é, aí ele ascende ao poder, porque após essa guerra disso que Atenas teve sucesso, as classes populares tinham muito apreço por ele e os aristocratas também. Então ele surge como uma figura de pacificação desses conflitos sociais e ele surge como assumindo um cargo de legislador. Ele basicamente, o estilo dele, ele mostrava tentar pacificar esses lados, né, os mais pobres e os ricos, que eram os aristocratas. Ele tem um poder absoluto por mais ou menos um ano e ele basicamente tenta impor umas reformas para meio que acabar com essa aristocracia, ou limitá-la, pelo menos não acabar, mas limitar pelo menos, e dar um pouco mais de liberdade às classes mais populares. E aí aqui eu vou destacar algumas ações dele como essa figura de legislador. Ele basicamente ele encerra a prática de escravidão por dívida, né? Essa prática de venda de liberdade, ele encerra isso. Ele encerra todas as dívidas de todo mundo que tinha contraído dívidas por causa disso. Aí gera um certo conflito com os que estavam, os aristocratas principalmente, que queriam ter esse pagamento. E as classes populares, ele meio que ganham uma popularidade depois disso.
mas ele considerava que a escravidão era uma marca, uma chaga muito grande no povo ateniense. Então, a primeira coisa que ele faz ao assumir o poder é isso, ele encerra essas dívidas, ele institui um conselho tentando apaziguar assim um conselho menos aristocrático do que o que tinha. Ele reforma a organização social em 4 classes e ele promove a eleição de arcontes. Eram, vamos dizer assim, juízes, né, da época, e ele promove uma eleição entre mais ou menos 9 arcontes. E ele faz uma concessão de apelo a um júri popular. Ele tenta colocar mais as pessoas na política, as classes mais populares. E aqui eu vou falar um pouco do Pisístrato, né? O Pisístrato é a figura de um tirano, né, que governou Atenas pouco tempo depois do Solo. E lembrando que o tirano na época era alguém que ascendia ao poder de um meio não tradicional, então ele meio que toma esse poder, ele usa de uma estratégia, inclusive levando a força mesmo, e ele era tem poucos relatos nesse sentido da relação dele com o solo, mas os poucos que a gente conseguiu encontrar é que eles eram conhecidos e eles se tornaram bastante amigos. O Pisístrato participa também efetivamente da guerra contra Megra, ele é inclusive um dos que está na frente de batalha, ele ganha fama inclusive também nessa guerra. Segundo Plutarco, a amizade dos dois foi devido à beleza do Pisístrato, e tem um episódio interessante do Pisístrato quando ele ascende ao poder, é que ele se inflige ele se inflige uma dor, assim, ele se automutila, entre aspas, e ele convence o povo de que ele tinha sido ferido por opositores políticos. Aí ele consegue, com base na lei, ele consegue o direito de ter uma guarda pessoal, né, como se fosse uma frente de guarda-costas. E aí, com isso, na posse desse grupo, ele vai lá e ele chega ao poder, investindo-se contra o povo. Então, ele usa desses guardas para ascender o poder e virar um tirano. E só que ele tinha muito apelo popular. Com o passar do tempo, ele foi ganhando muita fama e ele tinha muito apelo popular. Então, aí o Pisístrato, após assumir esse poder, ele na época era ainda as leis do solo, quando o Pisístrato assume esse poder, o Solon ele faz as leis que antes era do Draco, então ele voluntariamente ele fica fora de Atenas por uns 10 anos mais ou menos, porque ele estabeleceu as novas leis, só que o conflito estava muito grande, as classes populares estavam de certa forma reclamando, porque queria uma mudança mais brusca, né, nas leis atenienses. E nesse período que ele fica fora, que o Solon se autoexila, ele conhece o Egito, a Lídia e outros lugares. E segundo Plutarco, ele encontrou nesse exílio, ele encontrou pessoas importantes, historicamente falando. Ele encontrou o Ésopo, o Tales de Mileto, né, que foi um famoso filósofo e matemático, e o Creso, da Lídia. Quando ele retorna para Atenas desse exílio, ele encontra a cidade praticamente do jeito que estava, então assim, um conflito social muito grande. E, e segundo Plutarco, o Solon morre 2 anos após ele voltar a, a Atenas e encontrar o Pisístrato, inclusive, no poder. Falando um pouco mais sobre o lado poético de Solon e sobre suas poesias, vou traçar aqui algumas características de seus textos. Suas poesias, grande parte das poesias que nós temos de Solon é relativa a esse retorno dele a Atenas, principalmente aí defendendo contra as críticas de seus opositores. As poesias dele, de certa forma, têm um conteúdo moral, fala muito sobre a obsessão de riquezas de forma exacerbada, ele critica um pouco essa excessiva riqueza,
dentre outras poesias dele. Ele também critica, se defende das críticas desses opositores quando retorna a Atenas. Ele utiliza também em algumas de suas poesias o recurso da mimesis, que eu vou falar um pouco mais à frente, mas basicamente é incorporar um personagem, fazer uma imitação de algo, que seria basicamente um papel de ator para o nosso contemporâneo. E o intuito de suas poesias é basicamente um caráter prático, que é deixar bem claro quais foram suas ações e qual foram suas escolhas, e de certa forma tem um caráter político aí, que geralmente falava aí de seu cargo de legislador. Aqui eu trago uma poesia antes de ele assumir esse cargo de legislador, onde que ele faz um panorama de como que estava a crise social na Atenas naquele período. Ele aborda aí, eu vou falar brevemente, ele trata principalmente dessa ferida dolorosa que era para Atenas essa escravidão, que era, que era divina das dívidas. Ele fala que essa ferida da escravidão, ela abarcava não só os pais, os agricultores, mas também os filhos, as suas futuras gerações. E nesse também ele aborda também que o povo sofria muito, era o que mais sofria diante desse cenário, e fala da vergonha que era de se ver assim, escravizado, principalmente no caso dos escravos que eram vendidos para estrangeiros e eram obrigados a sair de Atenas. Aqui é o discurso que o Silson citou, que ele provavelmente tenha se vestido, tenha se trajado de louco, colocou um turbante na cabeça, segundo Plutarco, e fez um discurso inflamado com a intenção de incomodar, de inquietar mesmo os atenienses. Para ele era uma vergonha ter decidido da guerra contra a Mégara, porque após já ter investido tanto, era vergonhoso ter desistido dessa guerra. E, de certa forma, ele tem um sucesso com esse discurso, foi muito aclamado pelo público e, consequentemente, os atenienses resolveram voltar para a guerra por muita influência aí desse discurso de Solo. Essa é uma poesia que ele faz enquanto ele é legislador, que ele mostra claramente que ele assumia uma posição de mediador nesse conflito. De certa forma, ele dava honra ao povo, aos mais pobres, né, com essa libertação da escravidão, com essa libertação da escravidão por meio de dívidas. Ele também nessa poesia ele traça aí que ele segurava esse escudo entre os dois lados, né, da aristocracia e dos pobres, e deixa bem claro que ele não tinha intenção de ser parcial para nenhum desses dois lados. Essas duas últimas poesias, ele está tratando de quando ele está prestes a sair de Atenas, que ele, nessa primeira, ele deixa bem claro aí que ele ofereceu a honra que ele poderia para os pobres, e para os aristocratas ele ofereceu a paz, que é contendo o povo desse conflito maior social. Essa é uma poesia que eu trouxe para exemplificar o que eu tinha dito antes sobre a mimese. Nessa poesia, o Solon ele interpreta uma posição de um crítico e fala dele mesmo, dessas leis que ele criou para tentar amenizar esse conflito social. Nessa poesia em si, ele fala um pouco sobre essa possibilidade dele ter sido tirano, é o que o Celso falou um pouco, mas ele estava com um apoio popular muito grande, ele teve essa possibilidade de se tornar um tirânico, ter mais poder, ter mais riqueza, e mesmo assim ele escolheu optar para manter as Atenas do jeito que era e seguir com as leis que ele mesmo tinha criado. Fazendo uma alusão a essa mimes que Solon utiliza tanto no seu discurso como louco, como nesse discurso onde que nessa poesia
que ele tenta aí mediar os dois lados e mostrar que o seu governo era mediador, eu trago uma possível relação aí de Solon com Odisseu. Fazendo um breve contexto, né, Odisseu foi um importante herói de Homero, tanto na Ilíada, mas principalmente na Odisseia, onde que a história gira basicamente em torno de Odisseu. Ele era conhecido como um guerreiro muito forte, mas principalmente sua habilidade era discursiva, era da persuasão. E um episódio semelhante ao que o Solon faz, Odisseu ele finge ser louco para não ser convocado para a guerra contra Troia. Percebendo essa encenação dele, Palamedes, que era certamente um adversário de Odisseu, o denuncia e coloca o filho de Odisseu em perigo, uma situação estratégica e feita por Palamedes, que é colocar o filho de Odisseu no arado. E quando está prestes a ser atropelado pelos bois, o Odisseu sai de seu papel, entre aspas, e salva seu filho e acaba sendo flagrado como uma farsa. Por esse motivo, Odisseu acaba sendo obrigado a ir para a guerra e ocorre toda a história de Odisseia. Desse paralelo, eu tento trazer uma reflexão de que forma se decorreria a história de Atenas, no modo geral, do final do período arcaico adiante, se houvesse um Palamedes, entre aspas, na vida de Odisseu. Como que se daria a história desse período clássico se o Palamedes, se tivesse esse Palamedes e Solon não conseguisse ter esse êxito em seu discurso. Com essa reflexão que eu deixo para vocês, eu encerro a nossa exposição. Deixo brevemente aí, as referências, onde que nós baseamos basicamente nos textos de Aristóteles e de Plutarco, e assim encerro a nossa exposição.